Olá, como vai? Olá, como vai? Será que você pode bater as mãos quando se sacode? Mexe a cabeça, dá uma rodadinha e nunca se esqueça de falar bom dia. Bom dia! Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Que maravilha, porque comigo também, ó, está tudo maravilhosamente bem. Pois é, e a tia está aqui com mais uma aula, que a tia está muito feliz em estar aqui hoje com vocês, tá bom? E com mais uma aula maravilhosa. E a nossa aula maravilhosa de hoje, ciências! É isso mesmo, aula de ciências. E a tia tá tão feliz com essa aula de hoje porque nós vamos continuar falando daquele assunto que nós falamos na aula passada. Vocês lembram qual foi? Nós estávamos falando de quê? De plantas. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Aqui na minha casa não tem muita planta não, mas tem algumas. Mas na casa da minha mãe, eita, mas tem muita planta. Gente do céu! E eu comecei a gostar muito de plantas por causa da minha mãe. E na casa de vocês, tem plantas? Muitas plantas? A tia vai fazer uma perguntinha para vocês no final do vídeo e vocês vão me responder lá no grupo. Combinado? E a aula de hoje, nós vamos abrir o nosso livrinho. Esse livrinho aqui que a tia mostrou para vocês, lá na página 92. 92. Certo? Abriram o livro na página 92? Hoje nós vamos falar... Semana passada, vamos relembrar. Nós vimos como é que as plantas se reproduzem, não foi? Como é que as plantas podem nascer. E hoje nós vamos saber das partes. Vocês já pararam para pensar que uma planta é dividida em partes? Não! Pois hoje vocês vão conhecer essas partes das plantas, da planta, e saber qual é a sua função. Como assim função, tia? O que é função? Nós vamos saber para que cada uma dessas partes que nós vamos ver, elas servem. Elas estão ali naquela árvore por algum motivo e nós vamos descobrir por quê. Pois é. Aqui, ó, a tia vai colocar. A tia colocou, agora já colocou. A tia colocou a imagem do livro de vocês da página 92. Tá aqui. Essa é uma árvore. Essa árvore é muito bonita, não é? Muito bonita. E nessa árvore tem algumas plaquinhas rosinhas. Você sabia, ó? Você observou? Prestem bem atenção, deem uma olhada aí no livro de vocês. A maioria das plantas que a tia fala no modo geral, a maioria das plantas, elas têm 5 partes. Tia, por que a senhora está falando que a maioria e não todas? Porque nem todas as plantas têm uma parte chamada fruto. Todas as plantas que vocês conhecem têm frutos? Não, nem todas. Essas plantas que têm frutos, nós chamamos de árvores frutíferas. As árvores que têm frutos, nós chamamos de quê? Árvores frutíferas. Pois é, essa aqui é uma árvore frutífera, é uma árvore completa. Vamos começar de baixo para cima. A primeira parte 1 da planta é a raiz. Vocês já observaram, vocês sabem, né, que uma planta tem raiz. E essa raiz tem uma função que a gente vai ver já já. A segunda parte, vamos subindo, a segunda parte é o caule. Esse caule também pode ser chamado de
tronco. Primeira parte, raiz. Segunda parte, caule ou tronco. A terceira parte da árvore, dessa planta, são as folhas. Olha quantas folhas bonitas, né? Essa folhagem dela, chamada de copa também, toda essa parte de cima, cheia de folhas verdinhas, que lindas, são as folhas. A terceira parte de uma planta são as folhas. A folha é responsável pela respiração. Respiração, vamos ver. A quarta parte dessa árvore, de uma planta, são as flores. E as flores aparecem lindamente na primavera para deixar a árvore mais bonita ainda. Vocês acham bonito árvore com flores? Qualquer planta que tenha flor, a tia já acha a coisa mais linda. Mas tem uma coisa nessa planta e na maioria das plantas que a tia também gosta muito, que é o fruto. Justamente, que é o fruto, aquele que a gente come gostosinho. Ai, que delícia! E dentro desse fruto, dos frutos, tem uma coisinha chamada semente, que nós estudamos na aula passada. A semente. E é a partir dessa semente que a árvore vai se reproduzir. Lembram que nós falamos que a árvore nasce a partir da semente ou a partir de uma muda? Pois é, se ela tiver frutos, a gente come toda aquela polpa gostosa do fruto e aquela semente que nós também conhecemos como caroço, nós podemos fazer o que com ele? Plantar. E a partir desse plantio vai nascer uma nova árvore. Viram como que uma árvore, que uma planta pode ser dividida? Ela pode ser dividida em quantas partes? 5 partes. Raiz, caule ou tronco, né? O caule. As folhas que cobrem todo o tronco, toda a árvore. As flores e posteriormente os frutos, certo? Agora vocês vão olhar na página seguinte, que é a página 95. Perdão, crianças, 93, que é a página 93. Na página 93, nós vamos ver a função. Para que serve cada uma das partes da árvore, tá bom? E a primeira que aparece aí é a raiz. Para que serve uma raiz? Só para ficar debaixo da terra? Não. Vamos ler junto com a tia, tá bom? A raiz é responsável pelo sustento, ou seja, por segurar a planta no solo, fixar. E além de ela segurar, estar ali plantada, ela também é responsável por retirar da terra água e sais minerais para que essa planta consiga crescer forte e saudável. A raiz, ela suga. Vocês já tomaram suco no canudinho? Já, né? Então, a parte de baixo é a raiz e ela vai sugar a água que está no solo. Para quê? Para a planta ficar bem forte. Suga a água e depois ela vai passar para a nossa próxima parte, para o nosso próximo passo, que é o caule. A tia vai fazer aqui, ó. O caule ou tronco, certo? A raiz suga da terra tudo que ela precisa, a alimentação, né? Toda a água, todos os sais minerais que a planta precisa para ficar forte e saudável. Aí, depois que essa água sai do solo pela raiz, ela vai passar pelo caule. E o caule, além de ficar firme e sustentar todos os galhos que são presos ao caule, ele também é responsável por segurar as folhas, as flores e os frutos e levar
levar a água, né, que saiu lá da raiz, levar a água lá para as folhas ficarem sempre verdinhas. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que para uma planta ficar forte e saudável, ela precisa ser aguada? Você sabe o que é aguada? É molhada, tem que molhar o solo, molha ali ela pertinho, né? Pertinho da raiz. E é a raiz que vai, ó. Por que fica seco? Porque a raiz vai puxando aquela água e levando pro tronco, ó. E o tronco vai levar para a folha ficar sempre verdinha. Muito lindo, não é? Vocês já pararam para pensar isso? Molham, aí a raiz vai sugar aquela água e depois vai passar pelo tronco e vai levar para as folhas, para as flores e para os frutos. Agora, nós vamos ver qual é a função da folha. A função da folha é respirar. A folha é responsável pela respiração da planta. Inclusive, a tia já falou isso aqui na aula. E ela absorve a luz do sol, que serve de energia para que a planta produza o seu alimento. Além da água que ela tira do solo, ela também precisa comer. Vocês comem e vocês também bebem, não é? Então, elas beberam a água pelo tronco e para se alimentar, como é que elas vão fazer? A folhinha vai pegar a energia do sol. Bate aqui o sol, que lindo, gente. O sol bate na folha e a folha, com essa energia, ela vai ficando forte, forte, forte. Ó, comendo, comendo, comendo. Tia, come a luz? Pois é. Todo mundo tem uma maneira de se alimentar e as plantas se alimentam de luz do sol. Tia, de noite não tem luz do sol. Pois é, de noite é aquele momento lá que nós estamos descansando, não é? Que o alimento está digerindo da nossa comida para depois fazer cocô. Pois é, e as plantas também estão descansando. E durante a noite elas não estão alimentadas porque elas se alimentaram, elas passaram o dia todinho comendo. Então elas se alimentam por quem? Quem é responsável pela alimentação das plantas? As folhas. As folhas são responsáveis pela alimentação. E qual é a função da flor, tia? Vamos ver agora. As flores são responsáveis pela reprodução, ou seja, pela produção de novas plantas. Como assim, tia? Vem aqui que eu te explico. Muitas das flores se transformam em frutos, ou seja, a planta fica toda bonitinha, cheia de flores maravilhosas. E depois que essa florzinha cai, aí aqui onde estava aquela florzinha vai nascer um fruto, certo? Então as flores significam que aquela planta vai já dar um fruto. Então a florzinha nasce linda, enfeita aquela planta, fica a coisa mais linda do mundo. E a hora dela cair, quando é hora da flor cair, o fruto vai nascer. Quando a flor cai, o fruto nasce. Não é lindo? Florzinha caiu, o fruto nasceu. E qual a função do fruto, tia? Já sei, encher a nossa barriguinha, certo? Também, que vocês sabem que a tia ama comer. Até frutas, viu? Que eu também sou saudável, sou uma pessoa que gosta muito de frutas e também de muita fritura. Não, só frutas. Qual é a função do fruto? Os frutos, eles guardam a semente. E a semente vai dar o quê? Outra planta. Geralmente, os frutos se originam das flores, igual a tia falou. A florzinha caiu e o fruto nasceu. E o fruto, ele vem cheio de polpa ao redor daquela semente. Existem plantas que têm apenas uma semente.
E existem plantas que têm muitas sementes. Vocês querem ver um exemplo? Por exemplo, a manga. Manga é um fruto muito gostoso e está chegando a época de manga e a tia ama manga. Manga é bom demais, né? A manga, ela tem apenas uma semente bem grande, né? O caroço, como a tia já falou algumas vezes, a semente da manga é bem grande. Ali só tem uma semente. Mas o mamão também é um fruto muito gostoso. O mamão, ele tem várias sementinhas dentro dele. Então, a manga só tem uma semente e o mamão tem várias sementes. E as sementes são protegidas por uma capa grossa, que nesse caso é a polpa da fruta. Não pensem que polpa é só aquele negócio lá de fazer o suco, não. A polpa é aquela massa da fruta que a gente come e é uma delícia. É muito mais gostoso do que aquela polpa que a gente compra no supermercado, não é? Então, entenderam qual é a função de cada uma das partes da planta? A gente vai só relembrar rapidinho. A raiz. A raiz é responsável por fixar a planta no solo e absorver a água e os sais minerais. O caule é responsável por sustentar, deixar a planta firme e grande e levar a água que a raiz pegou lá do solo e levar água para as folhas, frutos e flores. As folhas são responsáveis pela alimentação da planta. A raiz é pela bebida, né? E as folhas são responsáveis pela alimentação da planta. Essas folhas, elas absorvem a luz do sol e transformam aquela luz do sol em comidinha. As flores são responsáveis pelo nascimento de novos frutos, dos frutos. Tia, mas tem planta que não tem fruto, mas ali naquelas flores tem sementes e a gente vai ver isso depois, tá bom? Depois a gente vai ver isso bem direitinho. Algumas plantas não têm sementes ou não têm frutos, mas elas têm sementes e as sementes estão ali dentro das flores. E os frutos, qual é a função dos frutos? Guardar a semente. Vai guardar a semente para estar assegurado que ali vão ter novas plantas. Entendemos, meus amores? Entendemos, tia! Então, que bom que vocês entenderam. A tia vai deixar aqui na descrição do vídeo as páginas que vocês vão ter que responder. Qualquer dúvida, manda mensagem para a tia. A tia está com saudade de ouvir a vozinha de vocês, perguntando alguma coisa. Vocês estão sabidos demais, viu? Não quero nem perguntar nada para a tia. A tia fica tão triste. Não gosto. Mas a tia fica feliz que vocês entenderam. Então, meus amores, até a próxima aula. Um beijo bem grande no coração de vocês. Já já a gente vai estar de volta. Tchau!